Oiê! Você deve estar se perguntando o que essa louca tá fazendo do lado de um monte de flor com um macarrão de piscina na mão, né? Olha o segredo aí, que legal. Nós vamos usar o macarrão de piscina como estrutura para montar um arranjo de flores permanentes. E é muito mais fácil do que você imagina. Mas, vamos lá, não vou passar todo o material logo no início, vou ir passando à medida que nós formos usando. Primeiro de tudo, o que a gente precisa é uma base. No caso, eu peguei aqui um prato de vidro. Pode ser um suplá, pode ser um prato de melanina, pode ser aqueles suplás ou basezinhas redondas de MDF, ou mesmo uma tampa de barrica, que a princípio eu até pensei em usar. Agora, com muita gente reformando casa e dando aquele tapa no visual da casa, não é difícil de encontrar. E como geralmente isso é material de descarte, é só perguntar para quem estiver pintando lá, eles dão sem problema nenhum. Mas, vamos lá. E o macarrão. Como que eu vou fazer? O meu tá até danificado aqui, mas eu já conferi, dá certinho. O primeiro truque é a base escolhida. Eu vou vir com o meu macarrão e eu vou testar a circunferência aqui da minha base. Não dá pra ser muito pequena, porque senão o macarrão não vai fazer o círculo. Aí você vai perder o macarrão. Então o ideal é que seja pelo menos o tamanho de um prato de jantar, tá? E também não dá pra ser muito grande, porque se você pegar muito grande, ele vai ficar desproporcional, porque ele é muito fino. Vou cortar com estilete para facilitar o processo. Cortar até um pouquinho diagonal ali para facilitar na hora de colar. Macarrão cortado. Eu vou vir aqui com a cola de silicone. Tenho usado bastante essa, né? Eu descobri que ela é espetacular. Eu vou passar em alguns pontos aqui. E vou completar com a cola quente. Por que eu vou completar com a cola quente? Nos intervalos onde eu não passei o silicone frio. Porque eu preciso que essa aderência seja um pouco mais rápida, porque o macarrão vai tentar voltar para a forma original. Então eu alterno as duas colas aqui e junto todo mundo. Corrigindo a informação que eu passei, não coloca cola quente não, tá? Eu achei que ia adiantar o processo, mas a pessoa não testou antes e derreteu o macarrão. Então usa só o silicone frio mesmo. Esse processo, essa parte aqui, eu não mostrei pra vocês por um detalhe. Foi um processo a 4 mãos e a filha que tá gravando precisou vir me ajudar aqui. Eu peguei uma fita larga e passei bem na emenda pra ajudar a manter isso no lugar. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com uma fita e vou colar aqui em 4 pontos. Eu vou pegar o macarrão e o meu prato. Em que situações eu tenho que fazer isso? Quando for prato, que nem no meu caso, quando for suplá ou só a basezinha reta. Qualquer coisa que tenha uma bordinha, não precisa, porque ele já vai ficar preso. Isso aqui é para não correr o risco de eu tentar pegar parte do arranjo, a outra parte ficar para trás e acabar fazendo arte. Processo feito. Tá fixado, então se eu pegar uma parte, a outra vai junto. Vou deixar isso aqui de lado. Qual é o próximo passo? O que mais a gente vai precisar? Dos verdinhos. Eu comprei 2 modelos de verdinho, cheflera, ambos, a diferença é só a cor. Comprei 3 de lavanda e 3 folhas de uva, para ser com exceção da lavanda, para ser a estrutura e a base verde do meu arranjo. Aí, para decorar em matéria de flores, eu peguei 3 hastes de rosa, um buquê de hortênsia e um buquê de lírio. O truque aqui é a combinação de cores. Quanto mais harmoniosa elas forem entre elas, mais bonito vai ser o resultado do seu arranjo. Partezinha chata que eu vou poupá-los. Eu preciso cortar todas as flores. Eu sei que a gente tem feito muito arranjo sem cortar, mas dessa vez a gente vai separar todas as flores e todos os galhos aqui. Como eu não quero um arranjo muito grande, eu vou cortar nessa primeira marquinha aqui que tem na hortênsia e tem nas outras flores. Então mede mais ou menos ali o tamanho que você quer e você já pode cortar todo mundo no tamanho que você precisa. O truque é só cortar um pouquinho maior para evitar erro. Base pronta,
flores e folhas cortadas, por onde a gente vai começar. A única folhagem que eu vou colocar primeiro foi a de uva. Ó, eu separei ela em 3 partes, tentando cortar o mais próximo possível aqui do galinho para não ficar com pontas, tá? E eu vou começar alternando um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais em cima, sempre lembrando que a face da folha é para cima. Em alguns casos, o próprio galho consegue furar a espuma do meu macarrão. Nossa, Jesus, fugiu o nome. Quando não conseguir, palitinho de churrasco, dá um furo e coloca. O que aconteceu aqui é justamente o que não pode acontecer. E o porquê aconteceu isso? O meu talinho ficou muito comprido e vazou o macarrão. E para esse arranjo nós queremos esse meio livre, vocês já vão entender porquê. O que eu vou fazer aqui? Só cortar, não preciso nem tirar ele. É só vir aqui, ó, com o alicate e cortar. Como eu sei que ficou grande, eu vou reduzir nos outros. Vou espalhando essas folhas, alternando um pouquinho a altura, um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, mas ainda assim fazendo essa saia. Com exceção da ponteira, que ela tem um trabalhado um pouquinho diferente, todo o restante eu vou colocar dessa forma. Aqui eu tive 2 tipos de folha, por conta da forma como eu cortei o galho. Um com bastante folha e o outro só com 2. O que eu fiz para distribuir de forma mais ou menos igual? Eu dividi em 3 esse meu círculo e distribuí primeiro as 3 com 2 folhas e intercalei os outros com mais folhinhas nos espaços que foi ficando em volta. Folhas todas colocadas, as 3 ponteiras eu vou separar. Eu vou começar aqui pelas hortênsias. Eu tenho 5 ao todo, acredito que eu não vá usar 5, vou usar apenas 4 delas. Qual que é o macete? Da mesma forma como eu dividi as folhas, eu vou fazer com as minhas hortênsias, o que já vai ser até um pouco mais facilitado, porque como eu passei a minha fita aqui em 4 pontos diferentes, eu já tenho mais ou menos onde eu vou colocar cada uma delas. Tentar colocar de uma forma que elas fiquem bem charmosas e apareçam, tanto na parte mais alta do meu arranjo, mas que também tem a preocupação de tampar um pouquinho embaixo para a nossa estrutura aqui embaixo não aparecer. Subi a folha dela, acho que ela vai ficar comprida também. Vou tirar só um pouquinho. Como eu falei, cortar é mais fácil que emendar, né? Vou vir aqui, escolher a posição e encaixei. Ainda assim ela vazou aqui dentro. Ou eu posso só entortar, para não perder a flor quando eu for montar outro arranjo, ou eu posso simplesmente vir e cortar, que acho que vai ser o caso, porque é difícil pra caramba de entortar. Pronto, essa altura ficou bom. Sempre se preocupando em deixar o vazio livre, o meio livre. Hortênsias colocadas, eu tentei deixar um pouquinho, 2 um pouquinho mais baixas que as outras 2, mas assim, é coisa bem pouca, tá? Se não ficar também não tem problema. Vamos girar para vocês verem como está ficando. Agora, intercalado as minhas hortênsias, a gente vai vir aqui com os lírios. Porque qual que é a minha intenção? É vir primeiro com tudo que eu tenho de maior, para depois vir encaixando e cobrindo os espaços que estão faltando. Eu tentei cortar o meu lírio para aproveitar a folha, vocês viram que não vai acontecer. Ele, no corte, ficaram folhas aqui embaixo, não precisa descartá-las, tá? Dá pra gente deixar para usar depois. Pode fazer? Pode. Eu tô tentando fazer o mais reduzido possível. Aqui, o meio ficaria bem na fita. Como essa fita é um pouquinho mais difícil pra gente furar, eu vou colocar do ladinho, ó. Eu vou perfurar na lateral. O lírio eu vou colocar um pouquinho mais voltado pra cima do que a hortênsia por um detalhe. A hortênsia é uma flor redonda, então ela preenche tudo, eu tenho uma boa visão dela, uma visão bonita de todos os ângulos. Com o lírio nem tanto. E como esse aqui vai ser um arranjo de mesa, se ele ficar mais voltado para cima, o resultado vai ser mais legal. Vou repetir o processo, eu acho que eu vou usar só 4 lírios, pelo menos por enquanto também. Próximo passo agora, depois dos lírios colocados, eu vou virar aqui para mostrar para vocês. Eu vou usar as folhas dos lírios para cobrir a parte azulzinha de dentro. Por que eu vou usar essas folhinhas ao invés de outro tipo de folhagem? É que elas ocupam menos espaço, mas eu não quero que a parte feia apareça. Então, eu só vou vir aqui encaixando elas por dentro
Ó, vou furar e eu posso encaixar por debaixo do próprio macarrão mesmo, pra fazer uma cobertura mais legal. Vinco de um lado, eu vou cruzar outra do outro. Ai, mas essa parte vai aparecer mesmo? Tem certeza? Ela vai aparecer pouco, mas o segredo tá nos detalhes, né? É o que vai deixar o nosso arranjo mais bonito. Sempre importante, à medida que eu for fazendo, eu vou olhando e vou vendo como vai ficando, onde estão os buracos mais críticos que eu preciso me preocupar para tampar. Vou fechar o meio e depois a gente parte para as outras folhagens. Coloquei a folhagem aqui no meio. Você deve estar se perguntando, maluca, você não falou que era para deixar um espaço? Mas essa aqui ela amassa, então não tem problema, tá? Ao contrário do aramezinho que não ia amassar. Vou vir agora com a chiflera e eu vou preenchendo os buracos que estão mais aparentes aqui de azul. Aqui é até legal, quanto mais pertinho ela tiver do azul, maior é a cobertura que ela vai dar. Então, se quiser diminuir um pouco o talinho para ela ficar mais encostadinha, mais legal. Ó, não precisa ficar atolada lá no fundo, mas que ela fique bem próxima. Aí é uma mais para cima, uma mais para baixo, outra virada para o outro lado. Ó, aqui é até legal mostrar para vocês que ficou um pedaço em cima daquela fita que a gente passou. Eu posso furar tranquilamente, tá? Só tentar não pegar exatamente onde foi emendado ali, ó. E eu posso encaixar a folhagem. Vou fazer toda a cobertura, já mostro de volta. Cobertura feita, a gente ainda vê bastante ponto de azul em vários pontos, mas nós ainda temos alguns recursos aqui. E eu tenho uma carta na manga caso essas flores não tenham sido suficiente, que eu já estava receosa quanto a isso desde o início. Mas agora a gente vai vir com as rosas. Eu tenho aqui, acho que 6 no total. É exatamente isso. E mais as 3 ponteiras. As ponteiras eu vou separar por enquanto com os botões. E vou distribuir essas rosas alternando entre as flores também. Fazendo essa brincadeira que a gente vem fazendo com as outras. Não dispenso as folhas, porque como eu falei, eu percebi que foi menos flores do que eu necessitava. Então é até legal, na verdade, que isso tenha acontecido, porque para mostrar que a gente pode usar o recurso da folha para preencher esses vãos que foram sobrando. Eu vou mostrar como eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Ó, eu corto ela bem rentezinha aqui, para não perder, para não correr o risco de ninguém se machucar. Eu vou achar o lugar que eu quero essa minha flor, espetá-la. E eu posso vir com a folha aqui e achar algum outro ponto que tá com uma transparência muito grande e espetar ela. E como eu tenho o elemento, eu tenho a rosa, que é de quem o modelo da folha pertence, dentro do meu arranjo, ela não vai ficar perdida ali. Então, ela vai ajudar nessa composição. Vou espalhar as rosas, uma mais para cima, outra mais para baixo. O truque é esse, dar esse movimento. Nosso arranjo já começou a tomar forma. Vou passar 2 passos aqui que são bem práticos para a gente ir adiantando. Vocês se lembram das folhas de lírio que nós colocamos aqui embaixo? Como as outras folhas acabaram cobrindo bem esse miolo, o que eu vou fazer? Ao invés de virá-las para dentro, eu vou virar para fora para ajudar aqui na minha cobertura. Ainda virão outros elementos, então vai ajudar ainda mais nisso, mas já vai ficar melhor. Feito isso em toda ela, a gente vai vir com as lavandinhas. Essa aqui eu cortei propositalmente mais alta que as outras. Eu usei 3 massinhos. O que nós vamos fazer? Espetá-la saindo do arranjo mesmo. Eu quero essa altura, quero ela fugindo desse maciço de flores aqui em vários ângulos. E como ela tem bastante, então dá para espalhar bem por todo o arranjo. Feitos esses 2 passos, eu já vou mostrar qual é o próximo item que vai entrar aqui. Vamos lá? Vocês se lembram que sobrou as ponteiras? Isso aqui eu já deixei propositalmente. Eu vou colocar aonde eu for olhando que tem aqueles buracos mais abertos. E eu deixei esse charmezinho aqui porque é para ele sair para fora mesmo. E o truque é, como são 3, tentar deixar meio equilibrado. O mesmo eu vou fazer com o da rosa. Esse aqui eu consigo separar em 2 ainda. E ainda tenho mais uma folhinha aqui de recurso.
E o que eu descobri nesse processo? Que de flores está o suficiente. O problema que faltou aqui foi o verdinho, então compre mais verdinho do que eu para não sofrer como eu estou sofrendo. Arranjo quase pronto. Por que quase pronto? Ainda tem os arremates. Se a intenção for fazer um arranjo para ficar permanente, que seja no aparador ou mesmo numa mesa de jantar, eu ainda complementaria com as mini rosa, espalhadinhas aqui no meio. Mas, como esse eu vou fazer um arranjo de Páscoa, provavelmente quando eu tirar os ovinhos eu vou colocar as rosinhas, mas eu vou preencher com os ovinhos. Deixa eu colocar esses dois aqui do lado. Até as folhas, eu acabei mostrando pra vocês, eu tava usando uma boleira de base que fica mais fácil. Por que eu voltei o arranjo pra base da mesa aqui? Porque é onde ele vai ser usado. E como tem algumas folhas que vão ficar encostadas, que vai subir, não em cima do suporte acaba tendo mais transparência do que teria já apoiado sobre a mesa. Mas dá pra ter uma dimensão melhor pra montar, fica mais fácil. Tenho aqui 2 modelos de ovinhos. O que nós fizemos no último vídeo e alguns que eu já tinha comprado. O que eu vou fazer agora, até para o vídeo não ficar muito longo? Eu vou alternar e espalhar esses ovinhos por aqui. Combinado? Tava quase esquecendo de mostrar o pulo gato. Esse aqui vai ficar comprido. O que eu posso fazer? Cortar com alicate mesmo. É melhor do que cortar com a tesoura. Combinado? Ovinhos colocados, já até tirei da base, ó. Ao todo eu usei 7 ovinhos sem glitter, é que sobrou 5 aqui, eu confundi. E 12 do com glitter, que é aquele que nós fizemos. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho esse vasinho, que por sinal aqui tava as flores. Vou ter que passar um paninho nele para tirar o pó. Eu gostei mais baixinho, tá? Eu vou colocar esse vasinho no centro. E aqui, ao redor da minha vela, eu passei a cola de silicone frio e glitter. Por que de silicone frio? A cola branca não segura. E vou vir com a minha vela aqui no centro. É claro, sempre tem aquele retoque, sempre tem aquela arrumadinha para garantir que nada tá fora do lugar. Minuto barulho do Pedro. Voltando aqui, é claro que sempre que eu coloco tem que dar aquela arrumadinha, conferir onde tá sobrando, onde tá vazando, pra gente deixar esse arranjo bem charmoso. Mas se por acaso você achou que essa donzela ficou muito baixa assim, eu vou colocar um floral pequeno, tá? Porque como eu não vou deixar, não tem problema. Mas até um potinho de plástico, de alumínio, contanto que essa base seja alta e que caiba toda a base do pote aqui pra ele apoiar bem, não tem problema. Eu posso deixá-lo nessa versão mais alta também. É curinha, porque quando passar a Páscoa eu vou tirar os ovinhos, colocar as mini rosas e eu tenho um super arranjo para usar. Tanto na minha mesa, quanto no balcão, no aparador. Esse arranjo com certeza vai fazer sucesso. E ninguém nunca vai imaginar que a base dele é um macarrão de piscina. Mas, aproveitando a deixa do filho, que já tá animado ali, já não quer mais ficar em silêncio para mãe gravar, eu me despeço por aqui, agradeço aí quem acompanhou o vídeo até o fim. Peço para vocês, deixa a dica aqui embaixo, o que vocês querem ver por aqui no canal, o que está faltando, o que vocês têm de dúvida. De repente, aquele truquezinho que você quer saber, eu acabo descobrindo ali no acaso e posso trazer aqui no canal. Mas agora de verdade, por enquanto é só. Beijo!